No Cultura Prime de hoje, a volta do musical da Broadway Hairspray aos palcos do Brasil. O ator Thiago Abravanel é um dos protagonistas e diretores da peça. É uma nova montagem abrasileirada de uma história americana ambientada na década de 1960. A peça está em cartaz no Rio e é por isso que a gente vai até lá ao vivo conversar com o repórter Kleber Rodrigues, que está no Teatro Riachuelo, no centro da cidade. Kleber, boa noite. Oi, Márcio, muito boa noite para você, para quem acompanha a gente. Da Broadway para os palcos do Brasil, Hairspray estreou aqui no Rio de Janeiro, como você falou, no belíssimo Teatro Riachuelo, que fica bem no centro da capital fluminense. A peça fez uma pequena pausa agora, até porque são mais de 2 horas de espetáculo, mas nós tivemos o privilégio de conversar com alguns atores, para conhecer um pouquinho mais esse espetáculo. E é uma peça, um musical cercado de muitos talentos, como, por exemplo, o Thiago Abravanel, diretor, cantor, que estava bastante emocionado, inclusive, de fazer parte desse espetáculo, porque ele trata de temas muito sensíveis, como, por exemplo, a gordofobia. O enredo, ele se desenrolou na década de 60, mas continua sendo muito atual. Ele fala a história de uma adolescente que tinha um sonho de se apresentar em um famoso programa de TV, o The Corny Collins Show. Mas aí, durante essa jornada, ela enfrenta muitos desafios, como, por exemplo, o de ser considerada, naquela época, uma pessoa fora dos padrões, com um corpo fora dos padrões. E é justamente por isso que esse espetáculo continua sendo muito atual. Além disso, fala também de temas sensíveis, como a aceitação, a diversidade e o racismo. Bom, o espetáculo continua em cartaz aqui no Rio de Janeiro até agosto e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais como as pessoas podem conferir esse espetáculo da Broadway da década de 60. Do que acontece nos palcos, nós vamos agora para a coxia do teatro, porque o nosso produtor Guilherme Gama teve o privilégio e o prazer de conversar com os artistas no último ensaio em São Paulo, antes da peça estrear aqui no Rio de Janeiro. É o que você acompanha agora na reportagem. Últimos preparativos para lançar a mais nova edição do musical Hairspray. A CNN Brasil teve acesso a um dos ensaios finais em São Paulo, antes da estreia no Rio de Janeiro. Na plateia, passagem de som, aquecimento de voz. Em cima do palco, o foco é o corpo. Alongamento antes de entrar em cena. Vestido de Adrian Tremblay, um dos protagonistas de Hairspray, Thiago Abravanel, sobe ao palco ao lado do ator Lindsay Paulino, que faz Wilbur Tremblay no musical. É um momento de passar o texto, relembrar os diálogos e marcar os lugares em cena. Eu sou apaixonado por Hairspray desde a minha adolescência, quando estreou lá na Broadway. Eu fazia um curso de teatro musical, Team Broadway, e eu fiz a Edna lá em 2004, se eu não me engano. E de lá pra cá eu sempre sonhei em viver esse personagem. E olha só como o Thiago ficou montado com a personagem. Irreconhecível. A atriz Aline Cunha dá vida a Moronmouth Maybell, a mãezona da peça. É a estreia da artista em um musical. Trabalho com música há muitos anos, mas nunca tinha juntado a arte da atuação junto à arte de cantar. Então, os dois se complementam num clima tão bom, tão gostoso, e às vezes algo que você poderia dizer de uma maneira um pouquinho mais séria e tal, que talvez não tivesse um impacto, quando você coloca alguns acordes, algumas melodias, acho que você consegue conquistar. Vamos então. O diretor conta como foi fazer a mais nova versão brasileira do espetáculo. O espetáculo se passa em Baltimore, na década de 60, então tem todo o contexto americano, mas como que essas pautas conversam com as pautas da nossa sociedade, do Brasil, do nosso país. Então foi muito legal a gente entender ponto a ponto, entendendo cena a cena, o que precisaria ser adaptado para que a gente tivesse esse lugar de empatia com o público brasileiro. O
musical Hairspray estreia na capital paulista no dia 5 de setembro. Até lá, as apresentações seguem na cidade do Rio. A peça promete trazer risadas e muita reflexão ao público. Eu acho que talvez esse seja o melhor momento para a gente montar Hairspray, principalmente por tudo que a gente está passando socialmente, sobre todas as discussões que são levantadas sobre o racismo, sobre a gordofobia, sobre o empoderamento feminino. Então não tinha hora melhor para Hairspray voltar para o Brasil. Quantos talentos juntos em um mesmo espetáculo. Kleber, você disse na reportagem, a peça fica aí no Rio até agosto, é isso? É isso mesmo, Márcio. Até o dia 18 de agosto, em cartaz, aqui no Teatro Riachuelo, bem no centro da capital, não tem erro, fica bem perto da Lapa, de pontos que respiram a cultura, como o Teatro Municipal, a Cinelândia. Fica por aqui até o 18, até o dia 18, a gente tem agora uma arte para facilitar o entendimento aí de quem está assistindo, para fixar na cabeça do pessoal que está assistindo agora Prime Time, porque não tem jeito, tem que assistir. É uma belíssima peça que traz né, assuntos tão essenciais e sensíveis para a nossa sociedade. Então, são sessões, né, de quinta a sexta às 8 horas, sábado 4 e 8 horas da noite, domingo de 15 às 19. E depois a peça segue para São Paulo a partir do dia 5 de setembro. Eu volto contigo, Márcio. Muito obrigado. Kleber Rodrigues falou com a gente ao vivo, direto do Rio de Janeiro.